terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, meus amados irmãos, e aqui você deve lembrar que esses mandamentos, eles fazem parte, ou eles são um código de conduta para regular o nosso relacionamento com o Senhor. Lembram disso? Então esse relacionamento, ele é retratado nas Escrituras como sendo um casamento. Quando você lembra dessa verdade, quando você lembra que o relacionamento que você tem com o Senhor é um matrimônio, então você pode entender esse primeiro mandamento como sendo um mandamento, uma regra que também existe dentro do teu casamento com a tua esposa. Porque esse mandamento, ele vai estabelecer o princípio da exclusividade. Deus não aceita que a sua noiva, Deus não aceita que o seu povo tenha outro Deus. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, não sejam idólatras, eu sou o único. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que o que Deus deseja da igreja é o coração da igreja. O que o noivo deseja da sua noiva é o seu coração. O que Deus deseja é que a sua noiva o reconheça como o único objeto do seu amor, como o único alvo do seu amor e da sua afeição sincera. É como se Deus dissesse, eu, Yahvé, o teu noivo pactual, o teu Deus, que tanto bem te tenho feito, que te libertei da terra do Egito, que te libertei da escravidão, eu que te dei uma nova forma de viver, somente eu serei reconhecido por você como Deus, ninguém mais. E você que é casado, você não aceita que a sua esposa tenha outro além de você. Você, esposa, não aceita que o seu esposo tenha outra além de você. É a mesma coisa aqui, é o mesmo princípio. Agora percebam alguns detalhes interessantes na letra do mandamento aí no verso 3. Olhe para o texto. E a primeira verdade que você deve perceber: Deus não diz, não tereis. O que Deus diz é, não terás. Segunda pessoa do singular. Então Deus nesse mandamento, Ele não está falando com a coletividade. Ele está falando individualmente com cada um de nós. Ele está falando individualmente com cada um que está aqui nessa manhã. O que recebe destaque nesse mandamento é o tu. Você que está aqui, você não terá outros deuses diante do Senhor. E esse verbo terás, ele tem o sentido de você não vai possuir, você não vai buscar, você não vai desejar, você não vai amar, você não vai cultuar nenhum outro. Ele não está dizendo que você está livre para estabelecer uma hierarquia de deuses, desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Nós temos mania de falar assim: Deus tem que ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. Não dizemos isso? Não é o que Deus diz aqui. Deus não está dizendo que você pode amar outro Deus. Ele não quer ver sequer a presença de uma divindade rival diante dele. Ele não quer sequer a existência de outra divindade na sua vida, por mais que você a ame menos. Apenas Ele, unicamente Ele, ninguém mais. Todo amor a Ele é o que Ele exige aqui. O primeiro lugar da minha vida é o Senhor, depois a isso, depois é aquilo, depois aos meus filhos e assim por diante. Deus diz, toda a afeição do teu coração deve ser direcionada a mim. Aí você diz, isso quer dizer que eu não posso amar outras pessoas? Não. Mas quando você ama o Senhor e quando você definitivamente não tem nenhuma outra divindade além dele, não tem nenhuma outra divindade no seu coração além do Senhor, você recebe do Senhor o amor e a capacidade para amar ordenadamente e devidamente os seus outros relacionamentos. Tudo flui naturalmente do amor que você sente pelo Senhor. Mas você pode cometer o erro de dizer que ama a Deus e que Deus ocupa o primeiro lugar da sua vida, e ainda assim você abriga ídolos em seu coração. E é aqui que nós caímos, porque nós somos muito rápidos para dizer que nós não temos outras divindades.
Nós somos muito rápidos para dizer que nós não somos como os romanistas. Nós não adoramos imagens, nós não adoramos ninguém além de Deus. Quando a verdade é que sim, nós também quebramos o primeiro mandamento e quebramos muito. Essa igreja ela não tem imagens de escultura, mas você traz ídolos em seu coração. E quando você traz ídolos em seu coração, você quebra o primeiro mandamento. E aí você pergunta: como é então que eu faço para identificar, para reconhecer ídolos em meu coração? Duas coisas: em quem você coloca toda a tua esperança de felicidade. Isso é bem prático. Deixa eu falar, por exemplo, a respeito de um ídolo que existe no coração dos solteiros, principalmente daqueles solteiros que já adentraram a casa dos 30 e dos 40 anos. Você já chegou a pensar que se você não casar, você não vai ser feliz? Se você pensou isso, esse é o seu ídolo. Você coloca toda a tua esperança de felicidade em algo criado, quando ela deveria repousar unicamente em Deus. Então você dá a algo criado aquilo que você deveria dar apenas a Deus. A felicidade do ser humano, a tua felicidade, ela depende tão somente de Deus. Ela depende tão somente do Senhor, não de nada criado. Mas veja que muitas vezes nós caímos exatamente aqui, quando nós pensamos que se não casarmos não seremos felizes, se não tivermos filhos não seremos felizes, se não tivermos um determinado emprego, se não ganharmos uma certa quantia em dinheiro, se não tivermos isso, se não tivermos aquilo, nós não seremos felizes, nós morreremos. Isso é quebra do primeiro mandamento. Isso é ter outros deuses diante do Senhor. Então quando Deus vem até você e diz que você não terá outros deuses diante dele, Ele não está apenas proibindo que você adore outras divindades de outras religiões. Ele não está apenas proibindo você de ser devoto de Maria, dos santos, dos anjos, de Pedro, de qualquer outro. Ele está proibindo você de ter qualquer coisa que possa ocupar o teu coração e assim impedir você de se devotar tão somente a Ele. E a nossa triste experiência é que, devido à corrupção do nosso coração, nós acabamos amando outras coisas como sendo os nossos deuses particulares. E nós fazemos isso inclusive no culto, às vezes de forma muito sutil. Por exemplo, você já saiu da igreja após um domingo à noite e você fez o seguinte comentário: não gostei do louvor hoje. Já fez isso? Quem é que tem que gostar, cara pálida? Para quem é o louvor? Quando você diz isso, talvez até sem intenção alguma, você se coloca aquele que deveria ser o objeto do louvor e aquele a respeito de quem as músicas entoadas deveriam ter sido pensadas. Mas nós muitas vezes nós estamos no culto e em vez de buscarmos agradar aquele que diz que não devemos ter ninguém diante dele, nós colocamos o nosso próprio eu diante dele. E é por essa razão, irmãos, que os autores dos nossos catecismos, eles trabalharam em termos de exigências de cada mandamento e pecados que são proibidos por cada mandamento. Cada mandamento que você observa aí no decálogo, ele tem tanto exigências como também proibições. Se você observar, dos 10 mandamentos, 8 começam com uma partícula negativa. 8 começam com a palavra não. Tá? Apenas o lembra-te do dia de descanso para o santificar e apenas o honra teu pai e tua mãe não iniciam com a partícula negativa. Todos os outros começam com não faça isso, não faça aquilo. Mesmo assim, você não deve imaginar que eles são apenas proibitivos, que eles trazem apenas proibições. Toda proibição ela implica na execução, toda proibição ela implica no cumprimento de um outro dever. Então quando, por exemplo, Deus vem até você e diz: você não vai ter outros deuses diante de mim, Ele está dizendo que você deve ter apenas a Ele. É por isso que quando você lê o nosso catecismo maior, você vai ver que os seus autores, eles trabalharam em termos de exigências ou deveres exigidos e pecados que são proibidos. E permitam-me então, irmãos, ler para vocês os deveres exigidos no primeiro mandamento. Na pergunta de número 104, o nosso catecismo diz assim, preste atenção: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer
e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, nós caímos aqui. Nós apreciamos muito as suas dádivas, mas naqueles momentos em que nós atravessamos a chamada noite escura da alma, naqueles momentos em que nós atravessamos aflições e nós oramos a Deus pedindo o livramento dessas aflições, e Deus aparentemente não nos ouve, e Deus não nos responde, nós deixamos de apreciá-lo, nós chegamos a murmurar contra ele, diferentemente de Davi, que no Salmo 63 dizia: a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que tudo que eu tenho, é melhor do que tudo aquilo que me é precioso. Então você deve altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Você deve crer nele, confiar nele, esperar nele, se deleitar nele, se regozijar nele. Você deve ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos. Você deve prestar ao Senhor toda a obediência e submissão, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando você o ofende em qualquer coisa. E você também deve andar humildemente com ele. Veja que o mandamento, a letra dele é curta: não terás outros deuses diante de mim. Mas são muitos deveres que esse mandamento coloca diante de nós. E esses deveres, eles podem ser resumidos da seguinte forma: o primeiro dever é que você deve buscar conhecê-lo. Você tem de conhecer quem Deus é. Você tem de conhecer quais são os seus atributos. Porque se você não conhecer isso, você não vai adorá-lo corretamente. Você só vai ter condições de prestar um culto verdadeiramente agradável a Deus se você o conhecer, se você conhecer os seus atributos. Por exemplo, se você conhecer que Ele é autoexistente, que Ele é o Deus incriado, diferentemente de você, diferentemente de mim, que somos criados e que somos dependentes para podermos continuar existindo. Se você entender que Deus é o Deus autoexistente, e em contrapartida você é extremamente dependente, jamais você chegará à igreja, e jamais acontecerá de novamente você estar no culto e você ficar calado, pensar em outras coisas como se você não estivesse diante do Deus eterno, porque você vai lembrar que a sua existência é dependente dele, e que basta que ele corte a tua respiração, você deixa de existir. Quando você conhece que Deus é a verdade, quando você conhece o atributo da verdade do Senhor, você se preocupará em não prestar ao Senhor um culto falso. Você se preocupará com aquilo que Deus revela na sua palavra acerca dos atos de culto. Você terá cuidado de não trazer para o culto inovações que são ofensivas a Ele. Você terá cuidado de não cantar mentiras. Você terá cuidado de não entoar afirmações que neguem aquilo que a verdade da sua palavra diz. E nós fizemos isso durante muito tempo. Durante muito tempo nós cantamos um cântico que diz: és Deus de perto e não de longe. Jeremias 23, verso 23, Deus diz: eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe. É por isso que é importante conhecer a Deus. Esse mandamento também diz que você deve ter fé nele, confiança nele, deve crer que ele existe, deve crer que ele é o que declara ser na sua palavra. Você deve devoção a ele. Você deve devotar a ele todos os teus afetos, o teu amor, o teu temor, a tua reverência, a tua gratidão e a tua submissão. Mas esse mandamento também tem proibições. E permitam-me, meus amados irmãos, ler as proibições que nos são impostas pelo primeiro mandamento, e são muitas. De acordo com os autores do nosso catecismo, os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus. E aí você diz: não, pastor, mas o ateu, ele não tem nenhum Deus. Tem. Quando você diz que não existe Deus, você assume para si uma prerrogativa que é dele. Uma das prerrogativas de Deus é dizer, é definir o que é a realidade, é definir o que é a existência, é dizer quem continuará existindo, é dizer quem nascerá e dizer quem deixará de existir.
Quando você diz Deus não existe, você assume para si a prerrogativa de definir que Ele não existe, e assim você se coloca como Deus diante dele. E aí você quebra o primeiro mandamento. Além do ateísmo, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele exigida nesse mandamento, a ignorância. Isso me chama a atenção no nosso catecismo. A ignorância, ela é entendida como sendo quebra do primeiro mandamento. E existe muita gente, irmãos, que é ignorante por deliberação. Uma vez eu fui visitar uma irmã, e essa irmã ela tinha uma prática supersticiosa. E eu disse o seguinte: irmã, deixa eu lhe falar a respeito disso. E ela disse o seguinte: não, pastor, não me ensine não, me deixe do jeito que eu estou, que eu acho melhor. Uma ignorância deliberada. O que mais? O esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a Deus. Deus é injusto, Deus não me ama. A pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, nossa vontade ou nossos afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte, a vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sobre os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, que a gente chama de frieza. Estou me sentindo muito frio na fé. E aí você já não ora, você já não estuda a palavra, você já não vem ao culto, você já não participa da comunhão dos santos. Tudo isso, irmãos, é quebra do primeiro mandamento. A alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultar com ele ou dar ouvidos às suas sugestões, fazer aos homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, a acusá-lo injustamente dos males com que ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, ao acaso, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Quando você vê isso, a única postura que você pode ter é a seguinte: como eu já quebrei o primeiro mandamento, e como eu já transgredi tantas vezes esse primeiro mandamento, esfriando na fé, pensando injustamente a respeito de Deus, pesquisando de forma curiosa e reverente os desígnios divinos, não confiando em tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, preferindo fazer a minha vontade, deixando de agradar a Ele, buscando um culto que me agrade, um culto que me satisfaça, e não um culto que satisfaça a Ele. Todos nós, irmãos, já quebramos esse mandamento. Todos nós somos transgressores desse mandamento, não apenas os romanistas. Os romanistas também quebram esse mandamento. O catolicismo romano, ele tenta fazer uma distinção, que é a seguinte: eles dizem assim, como eu já mencionei, nós não adoramos a esses ídolos, nós apenas os veneramos. E aí eles vão dividir em 3 categorias o culto ou a veneração que eles prestam. Eles vão dizer assim: o culto que a veneração que nós prestamos aos anjos e aos santos não é latria. O que o mandamento proíbe é apenas latria. Nós fazemos a dulia. Vem de uma palavra grega que significa servos, doulos. O que nós fazemos aos santos e os anjos é a dulia. O que nós fazemos a Maria também não é latria, é a hiperdulia. Apenas a latria é que nós damos a Deus. Só que essa distinção não ajuda em nada, porque dulia vem de doulos, como eu mencionei, que é servo, e o único Senhor, a única pessoa de quem nós devemos ser servos, de acordo com a Escritura, é Deus.
Além disso, mesmo eles dizendo que fazem apenas a adulia e a hiperdulia, idolatria é quando você atribui qualquer atributo de Deus a qualquer criatura. E o que mais acontece é a transferência de atributos que são divinos a criaturas. Por exemplo, há um cântico que diz: glória a ti da Santa Igreja, fundamento e redentor. De quem é que vocês acham que esse cântico fala? Se você pegar só esse verso, você vai pensar, não, está falando de Jesus, né? Glória a ti da Santa Igreja, fundamento e redentor. É Jesus. O refrão diz: ó São Pedro é o bom pastor que das trevas nos salvou. Transferência de atributos e prerrogativas divinas a uma criatura. É quebra do primeiro mandamento. Mas nós só entendemos e nós só chegamos à conclusão de que nós não somos melhores do que eles, porque nós também temos os nossos ídolos do coração. Nós não fazemos imagens de gesso, imagens de madeira, mas nós erigimos os nossos ídolos em nossos corações. Só nos resta colocar a boca no pó e pedir perdão a Deus pela transgressão do seu mandamento. E também só nos resta agradecê-lo, porque nós só podemos estar de pé diante dele sem sermos consumidos pela sua ira, porque houve alguém que nunca transgrediu esse mandamento. Houve alguém que sempre obedeceu a esse mandamento de forma perfeita, e é pela justiça dele, e é pela obediência dele, que nós podemos chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, muito obrigado pelo perdão. Somente por causa de Cristo é que nós permanecemos de pé diante de Deus.